Absolutamente nada a se comemorar. Absolutamente nada a se comemorar com a saída do Rogério Ceni. Necessária, mas distante demais de algum tipo de festa. Infelizmente, essa é a realidade que o torcedor são paulino vive, a coletividade do São Paulo Futebol Clube vive. Tem que dispensar um dos maiores ídolos, para mim, o maior ídolo da história de São Paulo como jogador de futebol, depois de um trabalho que, infelizmente, não estava dando mais certo. Voltamos a lembrar o seguinte: os problemas do São Paulo é que nem uma pizza, meu irmão. Cada um tem uma fatia de responsabilidade. Enquanto todos ali dentro não tiverem vergonha na cara, não assumirem as cagadas e incompetências que têm se acumulado ao longo desse tempo, vai continuar sobrando só pro treinador. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, nada satisfeito e nada feliz. Ah, Rony, você não queria que o Rogério Ceni saísse? Você criticou tanto. Tá bom, Bochechinha, eu queria não. Eu entendia como necessária a saída dele, pouca coisa a mais tinha a ser feito, se não fosse a mudança do treinador. Não sou eu que inventou isso no futebol, né? O futebol é assim, quando as coisas não estão funcionando, o dirigente incompetente se esconde, o presidente incompetente e omisso se esconde, né? Cada um vai para o seu cantinho, para o seu puleirinho e fica lá calado. E vai sobrar, lógico, para o treinador. Até porque esse monte de vagabundo desses jogadores que nós temos, que não tem gestão nenhuma, fazem o que bem entendem dentro de São Paulo e não é de hoje, continuam fazendo, né? Também tem as suas grandes responsabilidades sobre esse estado de coisa do São Paulo. Mas aquilo é uma festa. Onde não tem gestão é aquela zona, aquela bagunça, né? Aquela confusão toda. Sim, Rogério Ceni não tinha mais como continuar. Sim, é muito dolorido para a gente perder um ídolo desse tamanho mais uma vez. O que a gente mais queria é que ele se tornasse um Ferguson no Morumbi, ficasse 30 anos dirigindo o São Paulo e sendo campeão. Mas vai voltar ainda um dia, né, vai voltar ainda um dia, com certeza. Fim da era Rogério Ceni, a segunda era Rogério Ceni, e possivelmente, né, claro, já tudo praticamente acertado, começo da nova era, mais uma era de Dorival Júnior. Pergunte para mim se eu gosto de Dorival Júnior. Eu não gosto. Estou dando a minha opinião, eu não gosto. Mas, Rony, quem você gosta? Tá bom, vem aquela pergunta. Senhores, a gente sabe que o mercado brasileiro não tem mais oferta de treinador, a gente sabe da dificuldade que é a gente conseguir um bom treinador, um cara que esteja aí no top, um cara que esteja bem, um cara que esteja aí em alta, né? O futebol brasileiro carece disso. Os treinadores em alta hoje são os estrangeiros. Tem muito estrangeiro tranqueira como treinador? Tem, mas tem muito estrangeiro também competente, né? Então, assim, a gente fica com uma enorme dificuldade. Então, se você fosse perguntar para mim, é o cara que eu escolheria? Possivelmente não. Agora, se você fosse perguntar para mim, para esse momento, diante do cenário e da grana, quem é que nós vamos trazer? Uai, sobrou Dorival Júnior, que estava desempregado no mercado, né? Mas, enfim, gente, primeira coisa nesse processo de fritura do Rogério Ceni, antes mesmo da fritura, né, tem sido muito difícil, e foi mais difícil, a gente fazer a separação do Rogério Ceni jogador para o Rogério Ceni treinador. Não é fácil na cabeça de um torcedor, né, que nós somos, na verdade, fazer essa cisão, fazer essa separação. Confesso a vocês que no primeiro momento foi muito difícil para mim. Foi muito complicado separar aquele que eu entendo, o maior jogador da história de São Paulo, e o conteúdo todo, uma hora ou outra eu posso, logicamente, falar para vocês o porquê que eu penso isso, do treinador de futebol que não consegue fazer o time jogar. E a gente já não estava nem exigindo mais, nem querendo mais vitória aí sobre os bichos-papão desse momento do futebol, com elencos melhores, né? Campeões aí de tudo, nem isso mais a gente queria. A gente não estava querendo mais conviver com os vexames, né? De eliminação para o Água Santa, perder Sul-Americana para o Del Valle daquela maneira que perdemos, não classificar o time nem para pré-libertadores no Brasileiro, né? Então, assim, empatar com o Ituano na primeira partida da Copa do Brasil no Morumbi. Então, assim, jogar do jeito que jogou com o Porto Cabelo. Não dá, gente, não dá. Isso vem se acumulando ao ano de um ano e meio.
Dizer que ele não teve tempo para trabalhar o time não é uma verdade. Ele teve 1 ano e meio. Qual é o treinador que tem 1 ano e meio de trabalho em algum clube do Brasil apanhando, não trazendo resultado? Chegar à final de campeonato, meus irmãos, eu não considero resultado para um São Paulo Futebol Clube. Pode ser para o Água Santa, pode ser para o RB Brasil, né? Pode ser para a Ferroviária de Araraquara, pode ser para qualquer um. Para o São Paulo simplesmente chegar a uma final, porém perder da maneira que perdeu, você não vai considerar como resultado, né? E o Rogério está entendendo isso como resultado. Por falar em resultado, eu levantei uns números só para vocês terem uma ideia. Muita gente me falando aí, nossa, o Rogério teve um dos melhores aproveitamentos dos treinadores em percentual, né? É verdade, gente. Só que assim, eu repito, o que eu falo da assistência, o que eu falo do número de passe, o que eu falo de tudo isso. Você precisa enxergar a qualidade no número. Não é só o número seco e ponto final. Para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui até a anotação, retirei aqui do sempre sensacional Almanaque do São Paulo, do meu irmão Zé Renato. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Rogério teve 55% de aproveitamento nessa passagem, nessa segunda passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Para vocês terem uma ideia, sabe quanto o Tele teve de aproveitamento em todas as partidas dele como técnico do São Paulo? 47,6%. Aproveitamento de Tele Santana foi menor do que o aproveitamento do Rogério Ceni. É por isso que eu falo da qualidade do número, né? Tele Santana, bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro. Tem um aproveitamento menor do que o Rogério Ceni. Se você for enxergar o percentual seco, é uma coisa. O Rogério Ceni teve 55% de aproveitamento, senhores, sendo que no Brasileiro do ano passado ele ganhou um jogo de um time grande que foi o Santos. Ele ganhou um jogo de um time grande que foi o Santos. Então, isso tem que ser compreendido de alguma maneira. O senhor sabe quantos aproveitamentos de Muricy Ramalho, tricampeão seguido pelo São Paulo? 53,9% menos que Rogério Ceni. O senhor sabe o aproveitamento de Cilinho, Otacílio Pires de Camargo, o grande Cilinho? 44,4%. Rubens Minelli, campeão brasileiro com o São Paulo, 46,2%. Carlos Alberto Silva, bicampeão paulista, 80-81, 43,5%. Senhores, até o percentual tem que ter qualidade. Se não tiver qualidade, fica um número seco, um número que não tem representatividade. Tele Santana tem menor aproveitamento do que Rogério Ceni. Para vocês terem uma ideia da falta de qualidade do número e da informação. Diante disso, meus senhores, e diante de todo o quadro que nós tínhamos no São Paulo, sem isentar mais nenhum outro ali de responsabilidade, porque vocês me conhecem, eu não alivio para dirigente, eu não alivio para presidente e eu não alivio para jogador. Vocês que me acompanham sabem disso. Que eu não alivio para ninguém, principalmente para jogador vagabundo, que nós estamos cheios lá e não é de hoje. Jogador fralda cheia, jogador que derruba técnico mesmo, jogador que transformou o Barra Funda num resort. Mas por que fez isso? Porque não tem gestão, né? Porque Belmonte não é gestor nem aqui nem na China. Porque o presidente não é presidente nem aqui nem na China. E depois vem com o papinho furado, eu sou São Paulino, porque eu sou da arquibancada, porque eu sou tricolor. Vai pro inferno vocês que são tricolor, seus dirigentes. O senhor está no São Paulo para ser presidente, Casares. O senhor está no São Paulo para dirigir, fazer gestão, seu Belmonte. É para isso que vocês estão. E claro que não vão fazer porque não tem competência para isso. E esse blá 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 de eu sou São Paulino, né? Uma pouca vergonha. Rogério Ceni sai hoje, cara, saiu ontem, né? Sai do São Paulo, mais uma vez da vida do São Paulo, mas vai voltar um dia. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Rogério Ceni tem lastro. Rogério Ceni tem história. Rogério Ceni é um ídolo da coletividade, é um ídolo da instituição, né? E agora, de novo, o coração alivia da gente falar mal do Rogério. Sabe por quê? Porque ele não é mais treinador do São Paulo. Então a gente fica aliviado de lembrar única e exclusivamente do nosso ídolo lá debaixo da trave. E fazendo gol também nos outros, né? Então agora sim a gente consegue respirar um ar mais tranquilo, com o coração mais leve,
quando o Rogério sai dali da beira do campo como treinador, para de fazer as cagadas que tá. Me ajuda a te ajudar, Rogério Ceni. E foi difícil, infelizmente, acabou partindo, mas um caminho repleto de luz e de realizações para você. Porque se tem alguém que é merecedor, é você, viu, Rogério? Não estou aliviando, não, logicamente, vocês me conhecem, com relação ao trabalho pífio dirigindo o São Paulo Futebol Clube. Mas tem toda uma história contida fora desse capítulo também, que jamais vai ser esquecida. Porta aberta para Dorival Júnior. Tira a mão do queixo, Dorival. Ontem eu falava com o meu irmão Ricardo Flight, e eu tô agora, vou voltar ao bordão que eu usava aí há 5, 6 anos atrás. Você lembra quanto tempo faz, né? 6, 7 treinadores atrás, e é assim que a gente conta no São Paulo. O tira a mão do queixo. O time em campo, uma meleca. Me lembro de estar com o meu irmão Fernando Benincasa na arquibancada e a gente enxergando os buracos que tinha o time. E Dorival Júnior era assim, ó. Dorival Júnior com a mão do queixo. E o bordão, na época, pegou. Tira a mão do queixo, Dorival. Quase que a arquibancada cantava. E eu me lembro que Pardalzinho, filho de Dorival Júnior, Pardalzinho corria, ficava na orelha do Dorival, e voltava pro banco. E nada de mudar. E lá vinha Pardalzinho, na orelha do Dorival Júnior, voltava pro banco. Porra, e você não mudava nada. Dorival, que você tem uma nova era no São Paulo. Diferente daquela era que, entre aspas, você se considera como salvador do São Paulo do D6, olha o que virou o São Paulo. Né? O famoso rojão de final de ano, né? Time grande não cai. A festa, vamos ter a nossa festa, Rony. Time grande não cai no final do ano. Eu sei disso, Bochechinha. Todo ano que vocês comemoram isso, não é verdade? E o Dorival Júnior, mas na verdade a gente sabe que foi o Hernanes e Companhia Limitada que tiraram o São Paulo daquele buraco, né? O Dorival Júnior, quando o São Paulo saiu, né, da possibilidade de cair naquele ano, eu me lembro direitinho, deu férias para os jogadores. Porque a gente poderia ter chegado até a Libertadores naquele tiro. Nós tínhamos pontos para chegar na Libertadores, mas aí deu férias. Ou seja, ganhamos o título do time grande não cai, e aí o time parou em campo e tirou férias. Os mesmos vagabundos que a gente tem hoje em dia. Não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque não tem gestão. Dorival, que você tenha um novo ciclo no São Paulo. Você vai ser tão cobrado quanto foi Rogério Ceni e até mais você vai ser cobrado. Né? Então você que se prepara, faça um grande trabalho, põe esse monte de fralda cheia na linha, coloca esses caras na linha, esse monte de jogador meia boca, um 7-1 da bola, pé de rato que a gente tem no elenco, e faça esses caras pelo menos não fazer a gente passar vexame. Se você conseguir não fazer a gente passar vexame, eu já tô acendendo vela, entendeu? Porque a gente já não aguenta mais esse tipo de coisa. E começar a ter vergonha na cara de estarem defendendo as cores da maior instituição do futebol brasileiro, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, portanto, os senhores tratem de trabalhar. Com relação a Belmonte, Casares, essa turma toda, eu não vou nem falar para trabalhar, porque eu vou perder meu tempo e gastar minuto aqui. Eu vou gastar minutagem aqui no meu vídeo, né? Querendo dizer para esses caras trabalhar. E a gente ainda pode ter novidade com a saída de Muricy Ramalho. Para mim, Muricy, já falei isso, você já devia ter saído faz tempo. Você não precisa sujar seu nome aí no meio desses caras que estão aí, não. A gente conhece você e sabe que você não faz parte disso. Então, portanto, pede o boné e vai embora. E vamos ver se esses montes de pé de rato da direção conseguem fazer alguma coisa melhor no São Paulo. Legal, gente? É isso daí. Um suspiro por que passou e um olhar de esperança para o que vem pela frente. É isso que o São Paulino hoje acordou, né? Acordou hoje pela manhã, pensando com certeza, tá bom? Vamos trazendo outras novidades aí ao longo do dia. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, tamo junto.